Este vídeo apresenta uma narrativa inspirada em fatos reais, com propósito educativo e motivacional. Em uma noite fria, na cidade de São Francisco, um pai segurava o próprio filho enquanto os dois tentavam dormir no chão de um banheiro público. O menino dormia tranquilo, protegido apenas pelos braços do pai. Anos depois, aquele mesmo homem se tornaria milionário. Antes de continuar essa história, faça algo simples. Inscreva-se no canal para acompanhar histórias reais que mostram até onde a força humana pode chegar. E nos comentários escreva apenas uma palavra: persistência. Naquela época, Chris Gardner ainda estava muito longe de imaginar o futuro que o esperava. Ele era um homem jovem, de pele escura, cerca de 20 e poucos anos. O cabelo curto sempre bem cuidado e o olhar profundo carregado de preocupação. Chris caminhava pelas ruas de São Francisco logo nas primeiras horas da manhã. O vento frio atravessava o tecido fino do terno que ele usava. O paletó era simples e já mostrava sinais de muito uso, mas estava limpo. Mesmo nos dias difíceis, ele fazia questão de parecer digno. Ao lado dele caminhava Christopher, seu filho de apenas 5 anos. O menino usava uma pequena jaqueta azul e carregava uma mochila infantil nas costas. Seus olhos curiosos observavam a cidade como se tudo fosse uma grande descoberta. Christopher segurava a mão do pai com confiança absoluta. Para ele, Chris não era um homem preocupado com contas ou dívidas. Era apenas seu pai, um herói silencioso. Alguns meses antes, Chris acreditava que estava construindo algo importante. Ele havia investido todas as economias em aparelhos médicos modernos. Máquinas caras que prometiam ajudar hospitais a fazer diagnósticos mais rápidos. Na teoria parecia um grande negócio. Na realidade, quase ninguém queria comprar. Hospitais achavam os aparelhos caros demais. Médicos preferiam equipamentos tradicionais. E as vendas simplesmente não aconteciam. Os dias começaram a passar sem resultados. As contas começaram a chegar uma após a outra. O aluguel da casa, as despesas da família. Numa noite silenciosa, Chris ficou sentado sozinho à mesa da pequena cozinha. A luz fraca iluminava papéis espalhados diante dele. Faturas, cobranças e promessas que ainda não tinham se cumprido. Ele passou as mãos lentamente pelo rosto cansado. Respirou fundo e falou para si mesmo em voz baixa: "Eu só preciso de uma chance." Naquele momento, Chris Gardner ainda não sabia, mas aquela simples frase estava prestes a levá-lo por um caminho extremamente difícil. Um caminho cheio de perdas, de noites frias, de portas fechadas, mas também um caminho que provaria algo poderoso. Às vezes, a diferença entre desistir e mudar a própria história é apenas continuar caminhando mais um dia. E Chris Gardner estava prestes a descobrir isso. Naquele período, cada dia começava com a mesma esperança silenciosa. Chris Gardner saía de casa com um dos aparelhos médicos nas mãos, acreditando que talvez naquele dia alguém finalmente aceitasse comprá-lo. Era uma máquina grande, pesada, embalada em uma caixa branca que já começava a mostrar marcas de transporte. Ele caminhava pelas ruas de São Francisco vestindo o mesmo terno simples de sempre. O paletó um pouco amarrotado e os sapatos já gastos pelo uso constante. Mesmo assim, ele mantinha a postura, tentando transmitir confiança. Hospitais eram sempre a primeira parada. Chris entrava nas recepções, carregando o equipamento com cuidado. Falava com médicos, enfermeiros, administradores. Explicava com paciência como aquela máquina podia ajudar nos diagnósticos. Alguns ouviam por educação, outros nem chegavam a olhar direito. Na maioria das vezes, a resposta vinha com um sorriso educado que escondia a negativa. "Parece interessante, mas não temos orçamento agora." Ou simplesmente: "Já usamos outro equipamento." Cada porta fechada pesava mais do que a caixa que ele carregava. Mesmo assim, Chris continuava caminhando. Em uma manhã fria, enquanto atravessava uma rua movimentada do centro da cidade, algo chamou sua atenção. Um carro esportivo vermelho estava estacionado próximo à calçada. Era um modelo elegante, brilhando sob a luz suave da manhã. Chris parou alguns segundos.
O carro parecia pertencer a outro mundo, mundo distante da realidade que ele estava vivendo. Um homem saiu do veículo. Ele usava um terno escuro perfeitamente ajustado e carregava uma pasta de couro nas mãos. Sua postura transmitia segurança. Chris observou aquilo com curiosidade. Não era apenas o carro. Era a forma como aquele homem parecia caminhar pela vida, sem o peso que Chris sentia todos os dias. Por um instante, Chris tomou uma decisão impulsiva. Ele se aproximou. O homem estava prestes a atravessar a rua quando percebeu a presença de Chris ao seu lado. Chris respirou fundo e fez uma pergunta simples e espontânea. O que você faz da vida? O homem olhou para ele com surpresa leve, mas respondeu com naturalidade. Sou corretor da bolsa. Chris franziu levemente a testa. E ganha bem. O homem soltou um pequeno sorriso tranquilo. Se for bom no que faz, pode ganhar $500 mil por ano. Chris ficou em silêncio por alguns segundos. $500 mil por ano. Aquela frase ficou ecoando na mente dele como algo impossível e ao mesmo tempo fascinante. Antes de se despedir, Chris fez mais uma pergunta. E precisa ser muito inteligente para fazer isso. O homem respondeu enquanto ajustava a pasta na mão. Não muito. Só precisa ser bom com pessoas e números. Depois disso, ele atravessou a rua e entrou em um prédio de escritórios. Chris ficou parado na calçada, segurando a pesada caixa branca com o aparelho médico, observando aquele prédio, como se estivesse olhando para um futuro que ainda não sabia se poderia alcançar. Uma ideia simples. Talvez, apenas talvez, existisse outro caminho. Depois daquele encontro inesperado na rua, algo começou a ocupar os pensamentos de Chris Gardner todos os dias. A imagem do carro vermelho, o homem elegante entrando no prédio de escritórios e principalmente aquela frase, $500 mil por ano. Enquanto isso, a realidade continuava pesada. Os aparelhos médicos ainda estavam empilhados no pequeno apartamento onde Chris morava com a esposa e o filho. Caixas brancas encostadas nas paredes da sala, ocupando espaço e lembrando diariamente do dinheiro que havia sido investido. Dinheiro que não voltava. As vendas continuavam raras. Alguns dias terminavam sem nenhuma conversa produtiva. Outros terminavam apenas com promessas vazias. A pressão dentro de casa começou a crescer. Linda, sua esposa, trabalhava muitas horas para tentar manter as contas em dia. Ela usava um uniforme simples de trabalho e quase sempre voltava para casa com o rosto cansado. O silêncio entre os dois começou a se tornar comum. Uma noite, enquanto Christopher já dormia no pequeno quarto, os dois estavam sentados na mesa da cozinha. A luz fraca iluminava novamente contas espalhadas sobre a mesa. Chris falava tentando manter a calma. Eu sei que está difícil. Eu só preciso de mais um tempo. Linda respirou fundo antes de responder. Chris, nós já demos tempo demais. Ela olhou ao redor da pequena cozinha. As caixas dos aparelhos médicos estavam encostadas perto da parede como lembranças de uma aposta que não deu certo. Essas máquinas estão levando tudo que a gente tem. Chris ficou em silêncio por alguns segundos. Ele sabia que ela estava certa. Mesmo assim, dentro dele ainda existia a sensação de que desistir naquele momento seria como aceitar o fracasso para sempre. Nos dias seguintes, Chris começou a pensar cada vez mais naquele homem da rua. Corretor da bolsa. Era um mundo completamente diferente do que ele conhecia. Um mundo de números, mercados e investimentos. Mas algo naquela conversa simples tinha despertado uma curiosidade forte. Chris começou a observar os prédios do centro da cidade de maneira diferente. Cada porta de escritório parecia esconder oportunidades invisíveis. Em uma tarde, enquanto caminhava carregando novamente um dos aparelhos médicos, ele parou diante de um grande prédio comercial. Vidros altos refletiam o movimento da cidade. Pessoas bem vestidas entravam e saíam com passos rápidos. Chris ficou ali por alguns segundos, segurando a pesada caixa branca. O vento da rua balançava levemente o paletó gasto que ele usava. Ele olhou para as portas de vidro do prédio e pensou em voz baixa. Talvez eu consiga aprender. Naquele momento, Chris Gardner ainda não tinha ideia do quanto aquela decisão iria custar. Ele não sabia das noites sem dormir, nem das dificuldades que estavam prestes a chegar.
Mas dentro dele começava a nascer algo importante. Uma nova direção. E às vezes tudo que uma vida precisa mudar. Nos dias que se seguiram, aquela ideia começou a crescer silenciosamente dentro da mente de Chris Gardner. Ele continuava caminhando pelas ruas, carregando os aparelhos médicos, visitando hospitais e clínicas. Mas agora seus olhos também procuravam outra coisa. Os grandes prédios de escritórios no centro da cidade. Sempre que passava por eles, Chris diminuía o passo. Observava as pessoas entrando e saindo pelas portas de vidro. Homens e mulheres, vestidos com ternos elegantes, carregando pastas de couro e caminhando com pressa. Pareciam viver em um mundo completamente diferente. Chris imaginava como seria estar ali dentro, sentado em uma mesa, falando sobre investimentos, tomando decisões que movimentavam grandes quantias de dinheiro. Era difícil até imaginar. Ele nunca tinha estudado economia. Não conhecia quase nada sobre o mercado financeiro, mas lembrava perfeitamente do que aquele homem havia dito na rua. Não precisa ser muito inteligente, só precisa ser bom com pessoas e números. Chris sabia que ao menos uma dessas coisas ele tinha. Ele sabia conversar com pessoas. Durante anos, trabalhando com vendas, havia aprendido a ouvir, observar e convencer. Mesmo quando estava cansado, ele conseguia manter um sorriso educado e continuar tentando. E talvez isso fosse suficiente para começar. Em uma manhã clara, enquanto caminhava pelo centro carregando novamente uma das caixas com o aparelho médico, Chris parou diante de um prédio alto de vidro. O nome da empresa estava escrito em letras discretas perto da entrada. Era uma corretora. Pessoas passavam pela porta giratória entrando e saindo com rapidez. Alguns conversavam ao telefone. Outros caminhavam com expressão concentrada. Chris ficou parado por alguns segundos. O reflexo dele aparecia no vidro da fachada. Um homem jovem vestindo um terno simples e segurando uma caixa pesada. Não parecia alguém que pertencia àquele lugar. Mesmo assim, algo dentro dele disse para tentar. Chris respirou fundo. Ajustou o paletó amarrotado com as mãos. Endireitou levemente a gravata simples que usava e caminhou até a recepção. A recepcionista levantou os olhos quando ele se aproximou do balcão. Chris falou com respeito, tentando manter a voz firme. Eu gostaria de falar com alguém sobre uma oportunidade de trabalho. Ela olhou para ele por um instante, talvez avaliando o terno simples, ou a grande caixa branca que ele ainda carregava. Mesmo assim, pegou o telefone da mesa. Depois de alguns minutos, Chris foi convidado a esperar. Ele se sentou em uma cadeira do lobby. O coração batia um pouco mais rápido do que o normal. Naquele momento, Chris Gardner não sabia exatamente o que iria dizer. Nem sabia se alguém realmente iria ouvi-lo. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele estava batendo em uma porta diferente. Uma porta que talvez pudesse mudar completamente o rumo da sua vida. Chris Gardner estava sentado no lobby da corretora havia alguns minutos. O ambiente era silencioso, elegante e muito diferente dos lugares que ele costumava frequentar durante o trabalho. O piso brilhava sob a luz clara que entrava pelas grandes janelas de vidro. Pessoas bem vestidas caminhavam pelo espaço com passos rápidos e seguros. Alguns conversavam ao telefone enquanto seguravam pastas cheias de documentos. Chris observava tudo com atenção. A grande caixa branca com o aparelho médico estava ao lado da cadeira onde ele se sentava. Era como um lembrete silencioso do caminho que ele havia percorrido até ali. Depois de alguns minutos, um homem saiu de um corredor interno. Ele usava um terno escuro bem ajustado e tinha um olhar atento. A recepcionista apontou discretamente na direção de Chris. O homem caminhou até ele. Chris se levantou imediatamente. Por alguns segundos, os dois ficaram frente a frente. O homem observou o terno simples que Chris usava. Depois, olhou para a grande caixa ao lado da cadeira. Chris respirou fundo e falou com sinceridade. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu gostaria de aprender a trabalhar aqui. O homem manteve a expressão curiosa. Você já trabalhou no mercado financeiro? Chris respondeu sem tentar esconder a verdade. Não, eu trabalho com vendas de equipamentos médicos. O homem cruzou os braços por um instante.
Então por que quer trabalhar com investimentos? Chris pensou por alguns segundos antes de responder. Ele não queria parecer alguém desesperado. Queria parecer alguém determinado. Porque eu sei conversar com pessoas, eu sei convencer, e estou disposto a aprender tudo o que for necessário. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos. Talvez estivesse tentando entender se aquele jovem com um terno simples realmente acreditava no que estava dizendo. Então ele explicou algo importante. A empresa estava prestes a iniciar um programa de treinamento para novos corretores. Era um estágio. 20 candidatos seriam selecionados. Durante meses, eles aprenderiam sobre mercado financeiro, investimentos e vendas. No final do programa, apenas um deles seria contratado. Chris ouviu tudo com atenção. Mas então veio a parte mais difícil. O estágio não pagava salário. Durante todo o período de treinamento, os candidatos não receberiam dinheiro. Chris ficou em silêncio por alguns segundos. Ele pensou nas contas acumuladas, pensou no pequeno apartamento. Pensou no filho esperando por ele todos os dias. Era um risco enorme. Mesmo assim, algo dentro dele já havia tomado a decisão. Chris olhou para o homem à sua frente e respondeu com calma. Eu aceito tentar. Naquele momento, Chris Gardner ainda não sabia. Mas aquela decisão seria o começo da fase mais difícil de toda a sua vida. Nos dias seguintes, Chris Gardner começou a sentir o peso real da decisão que havia tomado. O estágio na corretora significava uma oportunidade enorme, mas também significava trabalhar todos os dias sem receber salário. Mesmo assim, ele decidiu seguir em frente. As manhãs começaram a ficar mais longas. Chris acordava antes do sol nascer. Vestia o mesmo terno simples, cuidadosamente escovado para parecer sempre limpo. Os sapatos, já marcados pelo tempo, eram polidos todas as noites. Ele olhava rapidamente para Christopher ainda dormindo. O menino permanecia enrolado no cobertor pequeno da cama. O rosto tranquilo não mostrava nenhuma preocupação com o mundo adulto. Chris sempre parava alguns segundos na porta do quarto. Era ali que ele lembrava, porque precisava continuar. Durante o dia, o treinamento na corretora era intenso. 20 candidatos ocupavam uma grande sala, cheia de mesas e telefones. Todos vestidos com ternos elegantes e pastas organizadas. Chris percebia rapidamente a diferença. Alguns dos outros candidatos tinham estudado em universidades importantes. Falavam sobre economia e investimentos com naturalidade. Ele, por outro lado, ainda estava tentando entender os termos mais básicos. Mesmo assim, Chris prestava atenção em cada detalhe. Anotava tudo em um pequeno caderno. Observava como os outros falavam ao telefone. Estudava durante cada intervalo. À noite, a realidade voltava com força. As contas continuavam chegando. O aluguel atrasado, as despesas da casa, os aparelhos médicos que ainda não haviam sido vendidos. Linda estava cada vez mais cansada. Ela trabalhava longas horas tentando manter alguma estabilidade. O uniforme simples que usava voltava para casa cada vez mais amarrotado. O silêncio entre os dois aumentava. Em uma noite especialmente difícil, ela finalmente falou o que vinha guardando. Chris, eu não sei quanto tempo mais conseguimos viver assim. Chris ficou quieto. Ele entendia o que ela queria dizer. Trabalhar todos os dias sem receber dinheiro parecia uma decisão impossível. Mas desistir agora significava abandonar a única chance que ele havia encontrado. Depois de alguns segundos, ele respondeu com calma. Eu sei que é difícil, mas eu preciso tentar. Linda não respondeu imediatamente. Ela apenas olhou ao redor do pequeno apartamento. As caixas com os aparelhos médicos ainda estavam ali, como lembranças de decisões que mudaram tudo. Naquela noite, Chris percebeu algo importante. A jornada que ele havia escolhido não seria apenas difícil. Ela iria exigir mais do que coragem. Iria exigir resistência. Porque às vezes o caminho para uma oportunidade começa exatamente quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Com o passar das semanas, a pressão financeira começou a se transformar em algo impossível de ignorar. O estágio na corretora continuava exigindo cada vez mais dedicação. Chris passava horas ao telefone tentando encontrar possíveis clientes.
Aprendia rapidamente que cada ligação poderia ser a diferença entre sucesso e fracasso. Mas do lado de fora daquele escritório elegante, a realidade continuava dura. As contas acumuladas finalmente chegaram a um ponto crítico. Uma tarde, ao voltar para casa, depois de mais um longo dia de treinamento, Chris encontrou algo que já temia havia algum tempo. A porta do apartamento estava fechada. Uma pequena notificação havia sido presa à maçaneta. O aluguel não havia sido pago. Chris ficou parado por alguns segundos, olhando para aquele papel. O silêncio do corredor parecia mais pesado do que qualquer palavra. Dentro do apartamento, poucas coisas ainda restavam. As caixas com os aparelhos médicos continuavam encostadas na parede. Alguns móveis simples. E as roupas que ainda pertenciam à pequena família. Linda já não estava mais ali. O desgaste dos últimos meses havia sido forte demais. Ela havia decidido seguir outro caminho. Agora restavam apenas Chris e o pequeno Christopher. Naquela noite, Chris sentou-se no chão do apartamento quase vazio. Christopher estava ao lado dele, brincando com um pequeno boneco de plástico. Para o menino, o mundo ainda parecia normal. Chris observava o filho em silêncio. Ele sabia que precisava encontrar uma forma de continuar. Nos dias seguintes, a situação ficou ainda mais difícil. Sem dinheiro suficiente para pagar aluguel, Chris começou a procurar lugares onde pudessem passar a noite. Algumas vezes, encontravam abrigo em centros comunitários. Outras vezes, apenas caminhavam pela cidade, esperando o tempo passar. Christopher continuava segurando a mão do pai com a mesma confiança de sempre. E isso fazia Chris seguir em frente. Em uma noite especialmente fria, pai e filho acabaram dentro de uma estação de metrô quase vazia. O movimento da cidade já havia diminuído. Os corredores estavam silenciosos. Chris encontrou um banheiro público no final de um dos corredores. Era simples, iluminado por uma luz fria e constante. Ali dentro, ele se sentou no chão com o filho nos braços. Christopher se acomodou encostado no peito do pai. Cansado demais para fazer perguntas. Chris segurou o menino com cuidado enquanto ele adormecia. O barulho distante dos trens ecoava pelo corredor. E naquele chão frio, naquele banheiro silencioso, Chris Gardner tomou uma decisão silenciosa. Ele não iria desistir. Não por ele, mas por aquele pequeno menino que dormia, confiando completamente em seus braços. Depois daquela noite no banheiro da estação de metrô, a vida de Chris Gardner entrou em um novo tipo de rotina. Uma rotina silenciosa de sobrevivência. Durante o dia, ele vestia o mesmo terno simples e entrava no prédio elegante da corretora como qualquer outro candidato do programa de treinamento. Ninguém ali imaginava como eram suas noites. Chris sentava diante do telefone com os outros estagiários. Papéis organizados na mesa. Uma lista de contatos nas mãos. Do lado de fora, ele era apenas mais um candidato tentando se destacar. Mas dentro dele existia uma urgência muito maior. Cada ligação precisava funcionar. Cada conversa precisava ser aproveitada. Chris havia entendido algo importante sobre aquele trabalho. Não bastava apenas estudar números e investimentos. Era preciso convencer pessoas. Era preciso criar confiança. E isso ele sabia fazer. Enquanto alguns candidatos passavam longos minutos estudando relatórios, Chris usava cada segundo para ligar para possíveis clientes. Ele falava com energia, falava com atenção e, principalmente, falava com sinceridade, mesmo quando o telefone era desligado do outro lado da linha. No fim de cada dia, quando saía do prédio da corretora, a realidade voltava. Ele caminhava pelas ruas de São Francisco, segurando a pequena mão de Christopher. Algumas noites, eles conseguiam um lugar em um abrigo comunitário. Outras noites apenas procuravam algum canto tranquilo, onde o menino pudesse descansar. Chris sempre tentava transformar aquilo em uma pequena aventura. Ele apontava para as luzes da cidade. Falava sobre os prédios altos. Um dia a gente vai ter um lugar melhor. Christopher escutava com os olhos atentos. Para ele, aquelas palavras eram suficientes. Mesmo nas noites mais difíceis, o menino ainda acreditava completamente no pai. E essa confiança era o que mantinha Chris em movimento.
Todas as manhãs, ele voltava ao escritório como se nada estivesse acontecendo. Estudava mais do que qualquer outro candidato. Ligava para mais pessoas. E aos poucos, algumas coisas começaram a mudar. Alguns clientes começaram a ouvir com mais atenção. Algumas conversas começaram a durar mais tempo. Não eram grandes conquistas, mas eram pequenos sinais. Sinais de que talvez todo aquele esforço estivesse começando a abrir um caminho. Chris Gardner ainda não sabia qual seria o resultado do estágio, mas uma coisa ele já tinha decidido. Mesmo vivendo nas ruas, mesmo dormindo em lugares improvisados, ele iria continuar lutando até o último dia. Os meses de treinamento passaram mais rápido do que Chris Gardner imaginava. No início, tudo parecia confuso. Números, relatórios, gráficos e termos que ele nunca tinha ouvido antes. Mas com o tempo, cada conceito começou a fazer sentido. Chris estudava sempre que tinha um momento livre. Durante os intervalos do escritório, durante as noites silenciosas, nos abrigos, onde às vezes conseguia descansar com o filho. O pequeno Christopher muitas vezes dormia ao lado dele, enquanto Chris lia folhas de anotações. A luz fraca iluminava o papel. E cada palavra parecia um passo a mais em direção a um futuro diferente. No escritório da corretora, os dias estavam ficando mais intensos. Os 20 candidatos do programa de treinamento sabiam que o final estava próximo. Todos entendiam a mesma regra simples. Apenas um deles seria contratado. Essa realidade começou a mudar o comportamento de todos. Alguns candidatos pareciam mais tensos. Outros tentavam mostrar confiança exagerada. Chris, porém, mantinha o mesmo foco silencioso. Ele continuava fazendo mais ligações do que qualquer outro. Ligava durante o horário do almoço. Ligava até o último minuto antes de sair do escritório. Cada conversa era uma oportunidade. Cada cliente que aceitava ouvir por alguns minutos era uma pequena vitória. Alguns gerentes começaram a perceber isso. Eles observavam discretamente o jovem, de terno simples, que parecia nunca parar de trabalhar. Um deles comentou certa vez, durante uma reunião rápida: "Bom, esse rapaz não desiste." Chris ouviu aquilo à distância e continuou trabalhando. Fora do escritório, a vida ainda era incerta. Algumas noites continuavam sendo passadas em abrigos. Outras noites apenas caminhando pela cidade, até encontrar um lugar onde o filho pudesse dormir. Mesmo assim, Chris mantinha uma promessa silenciosa. Ele sempre fazia Christopher acreditar que tudo ficaria bem. Em uma dessas noites, enquanto os dois caminhavam por uma rua iluminada da cidade, Christopher olhou para o pai com curiosidade. A gente vai ter uma casa de novo." Chris olhou para o menino e respondeu com calma: Vamos sim." Ele falou aquelas palavras com uma convicção que ainda estava sendo construída. Porque naquele momento, o resultado do estágio ainda era desconhecido. Os dias finais chegaram. Os candidatos começaram a ser chamados individualmente para conversar com os diretores da empresa. Cada reunião poderia significar o fim da jornada, ou o início de uma nova vida. Quando finalmente chegou a vez de Chris Gardner, ele respirou fundo antes de entrar na sala. Era apenas mais uma porta. Quando Chris Gardner entrou naquela sala, o silêncio parecia mais pesado do que em qualquer outro lugar. Os diretores da corretora estavam sentados ao redor da mesa. Homens experientes que haviam acompanhado o desempenho dos candidatos durante todo o programa de treinamento. Chris se sentou diante deles. O terno simples que ele usava estava limpo, mas ainda mostrava marcas do tempo. Os sapatos continuavam os mesmos que haviam caminhado por tantas ruas da cidade. Por um instante ninguém falou nada. Chris manteve a postura firme. Durante meses, ele havia passado por situações que poucos imaginavam. Noites em abrigos, noites caminhando pela cidade com o filho nos braços. Mesmo assim, todos os dias ele voltava para aquele escritório. Ligava para clientes, estudava cada detalhe do mercado financeiro. Tentava mostrar que merecia uma oportunidade. Um dos diretores finalmente falou, e eles começaram a comentar sobre o desempenho de Chris durante o estágio, sobre as ligações que ele havia feito, sobre a forma como ele conversava com clientes, sobre a dedicação que demonstrava todos os dias. Chris escutava em silêncio. O coração batia mais forte.
Então um dos homens se inclinou levemente sobre a mesa e falou algo simples. Chris, nós gostaríamos que você continuasse trabalhando conosco. Por alguns segundos, Chris ficou imóvel. As palavras pareciam levar alguns instantes para fazer sentido. Continuar trabalhando ali significava que ele havia sido escolhido entre todos os candidatos. Chris respirou fundo. Tentou manter a compostura, mas um pequeno sorriso finalmente apareceu em seu rosto. Depois de tantos meses de luta silenciosa, aquela era a primeira confirmação de que todo o esforço havia valido a pena. Quando saiu do prédio naquele dia, Chris caminhou pelas mesmas ruas que tantas vezes haviam testemunhado suas dúvidas. Mas agora o sentimento era diferente. Naquela noite, ele encontrou Christopher e se ajoelhou diante do filho. O menino olhou curioso para o pai. Chris falou com calma, com um brilho nos olhos que não aparecia havia muito tempo. A gente conseguiu. Christopher sorriu sem entender completamente o significado daquelas palavras, mas sentiu algo importante no abraço do pai. Aquela história não terminou ali. Anos depois, Chris Gardner construiria sua própria empresa de investimentos. Sua história se tornaria conhecida no mundo inteiro. Mas tudo começou naquele momento simples. O momento em que um homem decidiu não desistir, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Depois daquele momento, a vida de Chris Gardner começou a mudar de verdade. Ele não apenas conseguiu o emprego na corretora. Com o tempo, tornou-se um dos profissionais mais respeitados do mercado financeiro. Anos depois, Chris fundou sua própria empresa de investimentos em São Francisco. O homem que um dia dormiu com o filho no chão de um banheiro de metrô acabou se tornando milionário. Sua história atravessou o mundo e inspirou milhões de pessoas. Chris Gardner se tornou empresário, palestrante e exemplo de que a persistência pode transformar destinos. Porque às vezes o sucesso não começa com sorte. Ele começa com uma decisão simples: não desistir. Algumas pessoas acreditam que o sucesso pertence apenas a quem tem sorte ou oportunidades desde o começo. Mas a história de Chris Gardner mostra algo diferente. Ela mostra que mesmo quando a vida parece empurrar alguém para o fundo, ainda existe espaço para continuar tentando. Nem sempre o caminho é rápido, nem sempre é fácil. Às vezes, ele começa em silêncio, em noites difíceis, em momentos onde ninguém está olhando. Mas cada pequeno passo continua construindo algo maior. E muitas vezes, a única diferença entre desistir e mudar completamente a própria história é decidir continuar. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal. E nos comentários escreva apenas uma palavra. Ative também o sino para não perder as próximas histórias que mostram até onde a força humana pode chegar.